A Lei é uma obra essencial do pensamento liberal e econômico escrita por Frédéric Bastiat, um renomado economista francês do século XIX. Publicado em 1850, o livro aborda a natureza da lei, a propriedade, a liberdade individual e a intervenção do governo na economia. Bastiat argumenta vigorosamente que a lei deve ser um instrumento de justiça que proteja os direitos individuais e a propriedade privada, em vez de ser usada para promover a exploração legalizada ou o saque em nome do bem comum. Neste resumo detalhado, exploraremos os principais conceitos e argumentos apresentados por Bastiat ao longo do livro. Introdução. Bastiat começa a lei introduzindo a ideia de que a lei é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Ele enfatiza que a lei deve ser uma força positiva que protege a liberdade e a propriedade de cada indivíduo. No entanto, ele observa que a lei, em vez de cumprir esse propósito, muitas vezes é distorcida para promover interesses particulares em detrimento da sociedade como um todo. Isso é conhecido como a saque legalizado, onde o governo usa a lei para conceder privilégios a certos grupos ou indivíduos. A propriedade e a lei. Bastiat considera a propriedade como um direito natural e fundamental. Ele argumenta que a propriedade é a extensão do indivíduo e de seu trabalho, e que qualquer violação desse direito de propriedade é uma violação da liberdade. Ele rejeita a noção de que a propriedade deva ser redistribuída para alcançar a igualdade, alegando que tal abordagem nega o direito de propriedade e desencoraja a produção e a inovação. O plunder. Um dos conceitos centrais do livro é a espoliação, que se refere à exploração legalizada realizada pelo governo. Bastiat argumenta que o governo frequentemente se envolve em atividades que seriam consideradas crimes se cometidas por indivíduos, como a cobrança de impostos excessivos. Ele ressalta que, quando o governo pratica o saque legalizado, ele cria um sistema de injustiça em vez de justiça. A lei pervertida. Bastiat discute como a lei pode ser pervertida quando usada para promover interesses particulares ou grupos específicos. Ele descreve a situação em que as pessoas buscam usar a lei para obter benefícios à custa de outras, levando a um ciclo vicioso de privilégios e coerção. Ele critica aqueles que acreditam que a lei pode ser usada para moldar a sociedade de acordo com suas visões particulares, em vez de proteger os direitos individuais. O que se vê e o que não se vê. Um dos conceitos mais conhecidos de Bastiat é a distinção entre o que se vê e o que não se vê. Ele argumenta que as consequências invisíveis das políticas governamentais muitas vezes são negligenciadas, enquanto os benefícios imediatos são destacados. Isso é usado para ilustrar como as ações do governo podem ter impactos negativos não intencionais e de longo prazo. Ele enfatiza que é importante considerar os efeitos secundários e a longo prazo das políticas governamentais. A lei, a moralidade e a violência. Bastiat explora a relação entre a lei, a moralidade e a violência. Ele argumenta que a lei é uma expressão da moralidade, mas também ressalta que nem toda moralidade deve ser transformada em lei. Ele adverte contra a tendência de usar a força do governo para impor valores morais, destacando que isso pode levar à coerção e à negação da liberdade individual. A proteção sob a lei. Uma das funções essenciais da lei, segundo Bastiat, é a proteção dos direitos individuais. Ele destaca que a lei deve ser usada para prevenir ou punir a violência e o saque, protegendo assim a liberdade e a propriedade de todos. Ele critica a ideia de que a lei pode ser usada para promover a redistribuição de riqueza, argumentando que isso distorce a natureza da lei e leva ao saque legalizado. Os privilegiados e a classe dos homens que vivem à custa dos outros. Bastiat critica aqueles que buscam privilégios especiais à custa dos outros. Ele descreve a classe dos homens que vivem à custa dos outros como aqueles que buscam usar o poder do governo para obter vantagens injustas. Ele argumenta que isso leva a um ciclo de coerção e exploração,
em que alguns se beneficiam à custa da liberdade e da propriedade dos outros. Conclusão. Em A Lei, Frederic Bastiat apresenta uma defesa apaixonada da liberdade individual, da propriedade privada e da limitação do poder do Estado. Ele critica a manipulação da lei para promover o saque legalizado e destaca as consequências negativas da intervenção governamental na economia. O livro continua sendo uma obra influente no pensamento econômico e político, lembrando-nos da importância de uma lei justa que proteja os direitos individuais e promova a liberdade e a prosperidade.